Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, comigo neste primeiro episódio de 2026 tenho o Tomás da Cunha. Bom dia, Tomás. Olá, Diogo, um bom ano para todos novamente, também para o Rui, obviamente. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos e um excelente ano de 2026. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Nesta segunda-feira em que estamos a gravar, acabámos de saber que Ruben Amorim foi despedido do Manchester United, mas vamos arrancar primeiro pelo que aconteceu no campeonato, antes de se carregar no botão de pausa em prol da fase final da Taça da Liga. Nos Açores, o Porto defrontou mais uma equipa com prioridade posta em barrar o caminho pelo centro do campo e, mais uma vez, sentiu algumas dificuldades. O jogo mudou mal a segunda parte começou, quando a bola escorregou da mão de Gabriel Batista, o guarda-redes do Santa Clara, ao tentar lançá-la para um jogador, deixando-a à frente de Samu e perante uma baliza deserta. Tomás, marcado o golo, o Porto tentou gerir, mas esteve longe de ter controlado este jogo, que confirmou a melhor primeira volta da história. Foram 49 pontos a 51 possíveis, 16 vitórias, um empate, apenas 4 golos encaixados e 13 clean sheet. E quando se sofre tão poucos golos, é praticamente impossível perder pontos e de facto esse é o grande mérito do Porto, a forma como conseguiu ser eficaz, não neste jogo em específico, porque há aqui um erro gritante do Gabriel Batista, mas conseguiu ser eficaz na forma como aproveitou as oportunidades, os erros dos adversários, também o fator bola parada para se colocar em vantagem e depois é muito complicado criar oportunidades contra o Porto, mesmo que tenha sido um bocadinho apertado por um Santa Clara que sabe mais do que aquilo que normalmente mostra e normalmente mais do que aquilo a que se dispõe estrategicamente nas partidas. Isso já teve vários exemplos, mas o Porto tem uma solidez tremenda a defender na área, não só, mas também notoriamente com a chegada de Kivior e Bednarek, que são dois patrões dentro de área, mas que conseguem também defender longe da área. O Bednarek mais com recurso à falta, não deixa rodar a referência, trava muito os ataques adversários. O Kivior, que até fez algumas faltas também, mas normalmente com mais elegância. Depois, ofensivamente, o Santa Clara apresentou ao Porto o desafio que apresenta aos outros grandes, principalmente nos Açores, baixando muito as linhas em 5-4-1, conseguindo controlar os espaços ao máximo e tendo uma exibição gigantesca do Sidney Lima como central da direita. Não por acaso, o Porto praticamente só criou oportunidades do outro lado pelo William Gomes, e não foram muitas, mas houve ali algum espaço de aceleração. E às vezes o Cine foi dobrar os centrais a esse Sim, lado. na segunda parte Concordes? então, com coberturas, controle de profundidade, exibição de facto fantástica do central do Santa Clara. O jogo fica marcado pelo erro e depois com o Farioli a tentar agarrar 1-0 mais do que qualquer outra coisa, nomeadamente com a entrada do Alan Varela para uma posição diferente daquela que vemos mais vezes, mas de facto o Porto, não sendo uma equipa exatamente encantadora, que domine com bola, tem uma equipa realmente muito preparada para se superiorizar defensivamente. Na fase inicial da temporada, mais pela pressão, era um Porto esmagador, sufocante até na forma como apertava os adversários. A certa altura do campeonato, até mais pelo registro controlador, baixando por vezes um pouco linhas para se defender sem tanto risco envolvido, e a verdade é que quase sempre teve sucesso. Juntando a isso um crescimento recente de Samu, não só a marcar golos, mas também noutros aspectos do jogo, com a dimensão física de Froholt, de Borja Sainz, de Pablo Rosário, que também está em crescendo. Fora os centrais e o guarda-redes, temos este Porto quase perfeito nos resultados. Há margem de manobra do ponto de vista exibicional, mas essa claramente não é a prioridade de Farioli. A prioridade sempre foi a estrutura e o controlo, e para já o Porto segue destacado na liderança. Rui, esta vontade do Farioli em querer controlar o jogo e querer mantê-lo com uma rédea curta também o fez não optar pelaquela troca habitual que é tirar Gabri Veiga e pôr Rodrigo Moura ou vice-versa. Desta vez foi Alan Varela a ir a jogo. Exatamente, e o Tomás já tocou nesse ponto. Aliás, até houve uma inversão, se quiseres, do papel dos médios interiores. O Pablo Rosário passou para o centro-direita, o que nunca acontece, aí o Froholt para o centro-esquerda, o que também nunca acontece. Isso tinha muito a ver
com o facto de Jé Tavares estar a ser um jogador muito impositivo a nível dos duelos na zona central do meio-campo. Agora, eu tenho que concordar absolutamente com tudo o que o Tomás disse, ou seja, é uma primeira volta absolutamente histórica do Futebol Clube do Porto, 49 pontos em 51 possíveis, 13 jogos sem sofrer, o que confirma claramente um aspecto que é essencial. A equipa do Futebol Clube do Porto controla muito bem a sua área e, sobretudo, o espaço frontal depois para uma eventual segunda bola. Se repararem ontem, a equipa do Santa Clara até remata mais que o Futebol Clube do Porto, foram 12 remates, mas nenhum deles enquadrados e vários bloqueados. Isso significa muito a forma como a equipa do Futebol Clube do Porto defende. Não creio que tenha sido um bom jogo do Futebol Clube do Porto, já não tinha sido uma boa primeira parte diante do AVS e creio que se confirma cada vez mais aquilo que nós vinhamos dizendo ao longo das últimas semanas. Este Porto está cada vez menos pressionante, menos reativo à perda, também os adversários encontram soluções baseadas mais na construção longa para superar essa pressão da equipa do Futebol Clube do Porto. Foi o que aconteceu ontem com o Santa Clara, mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto é cirúrgica nos momentos em que consegue definir, e a verdade é que Samu aproveitou o erro garrafal do Gabriel Batista, e a partir daí vimos um Futebol Clube do Porto claramente de controle, sem pensar em absolutamente mais nada do ponto de vista ofensivo. Se saísse uma situação para fazer o 2-0, acontecia, mas de resto há uma confiança muito grande destes jogadores em que a baliza de Diogo Costa dificilmente é visada pelos adversários e quando acontece é normalmente por remates fora da área, o que reduz claramente o perigo para o guarda-redes portista. Da primeira parte, salientar um aspecto que me parece importante. Foi o Futebol Clube do Porto com muitas dificuldades em ataque posicional, mérito muito grande da equipa do Santa Clara, organizada do ponto de vista defensivo num 5-4-1, com o Vinícius Lopes a fechar o corredor esquerdo, que fazia que o Gabriel Silva fosse uma referência para uma eventual bola longa que surgisse nas costas da defesa do Futebol Clube do Porto. Tal como Tomás disse, o Bednarek não é tão forte na defesa da profundidade como o Kivior, mas tem essa capacidade, é fazer a falta cirúrgica no momento certo, ou procurar impor-se logo no primeiro momento através do duelo. E é isso que, se quisermos, num futuro pode permitir que haja uma dupla, tanto entre o Tiago Silva e o Bednarek, o que até pode libertar o Kivior para lateral esquerdo, e sabendo que no Futebol Clube do Porto o lateral esquerdo tem um papel importante numa segunda fase de construção, e o Kivior é quem dá mais qualidade à primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, e sobretudo perceber também, e esse foi um aspecto essencial, é que o Futebol Clube do Porto, mesmo não havendo uma pressão tão grande sobre o Pablo Rosário, como tem acontecido na maior parte dos adversários do Futebol Clube do Porto no Campeonato Nacional, a equipa não conseguiu entrar pelo corredor central, o corredor esquerdo com Moura e PP foi praticamente inexistente e não melhorou com a passagem do Martim Fernandes para a esquerda, com o Alberto Costa a entrar para a direita face à lesão do Moura, e sobretudo foi uma equipa que na primeira parte explorou principalmente o corredor direito, através de jogadas individuais do William Gomes, independentemente de ter havido uma ou outra situação de combinação. Mas a verdade é que a primeira parte do Futebol Clube do Porto acaba por ser escassa face àquilo que aconteceu, e o início da segunda parte surge, cá está, o tal golo cirúrgico que permite ao Futebol Clube do Porto mostrar naquilo que tem sido forte nas últimas semanas, que é controlar a vantagem no marcador. E se na época passada, para complementar a ideia, o mercado do Porto, que até pareceu interessante à partida e depois acabou por ser bem diferente, mas se o mercado do Porto na época passada acabou por não servir para alcançar os objetivos, nesta época foi muito coerente, porque serve perfeitamente os interesses do treinador, e o Porto juntou um fator que é importante para ganhar campeonatos, e isso também ajuda a que este Porto, que no fundo está em N0, o Farioli entrou há pouquíssimo tempo no cargo, já parece uma equipa de segundo ano, com uma maturidade bem à frente daquilo que se calhar se poderia esperar, que é o fator mental, a preparação de mentalidade que o Porto conseguiu juntar ao plantel. E obviamente isto dá para trabalhar, mas também é muito natural dos jogadores e do que se procura no mercado. E a dupla polaca, o Froholt, o Pablo Rosário, o Borja Sainz, por aí fora, têm esse nível de mentalidade que fazem com que o Porto seja uma equipa muito preparada para ganhar, independentemente das circunstâncias do jogo, do adversário, por aí fora. Eu creio que, dando só um toque que me parece que pode vir a ser negativo para o Futebol Clube do Porto na segunda volta,
independentemente de me parecer que obviamente é claramente favorito a vencer o campeonato, é a questão que eu acho que o Farioli está muito preso à forma como perdeu o campeonato pelo Ajax na temporada passada. E este registro de controlo muito precoce nas partidas pode vir a causar problemas. Ontem podia ter acontecido, mas cá está, o suporte da qualidade defensiva do Futebol Clube do Porto, principalmente no momento da organização, é fortíssimo, mas se houver um mau resultado, um tropeção, veremos se a equipa abana ou não. Parece-me que, tal como o Tomás disse, a equipa está solidificada. Voltou a referir, acho que o Tiago Silva é uma ótima aquisição para a equipa do Futebol Clube do Porto e muito provavelmente ainda chegará um extremo que vai dar mais capacidade também na altura de fazer alterações. Não vai ser necessário entrar o Denis Gu para a posição de ala, como tem acontecido em alguns dos últimos jogos, e sobretudo veremos se o Futebol Clube do Porto ainda procurará mais um reforço, poderá tanto ser um avançado centro como um médio centro. Seguimos para a Luz, onde houve a classe e um hat-trick de Vangelis Pavlidis para o Benfica ganhar e encurtar para 3 pontos a desvantagem em relação ao segundo lugar do Sporting. A primeira meia hora foi instável para os encarnados, com o Estoril Praia a ter várias situações de finalização na área de Trubin, onde João Carvalho ainda reduziu a desvantagem antes do intervalo. A segunda parte foi mais ou menos do mesmo, com o Benfica a não controlar o jogo por completo. Rui, o Estoril mais uma vez voltou a deixar uma boa imagem em casa de um grande. Como sempre, não é? Joga olhos nos olhos. É sempre bom recordar a entrevista que o Ian Cathro nos deu há 10 meses, 10, 11 meses, e tudo aquilo que ele nos disse é aquilo que o Estoril procura ser em todos os jogos. Eu creio que a equipa beneficia muito, obviamente, do crescimento de forma do Rafik Kitan. Recordar que o Rafik Kitan, durante bastante tempo esta temporada, foi suplente e chegou também a estar lesionado, o que impedia que fosse opção. Creio que é óbvio que a equipa do Estoril tem as suas limitações e estão muito centradas na forma como os defesas centrais, ou se quiseres todo o processo defensivo é exposto pela postura ofensiva da equipa, mas eu não tenho nada, absolutamente nada contra isso. Creio que quando vemos jogos do Estoril, e quer o Tomás, quer eu já falamos sobre isso, temos a garantia que vai ser um bom espetáculo e que haverá golos, muito provavelmente nas duas balizas, e foi isso que aconteceu no Estádio da Luz. Eu creio que o Benfica, na fase inicial, teve dificuldades que também passaram pela ausência do Enzo Barrenechea, por exemplo, e a entrada do Manu Silva, digamos que é frio. Veremos quanto tempo é que o Enzo Barrenechea vai estar afastado dos relevados. Não é por acaso que o Benfica ainda não, que pelo menos que eu tenha visto, teceu alguma consideração sobre a questão do Enzo Barrenechea. Percebemos também que o Austin ficou no banco porque está a fazer gestão física, ou seja, é mais um jogador que está no seu limite. Agora, a verdade é que o Benfica, depois de uma entrada em que o Estoril mostrou que estava ali claramente para jogar olhos nos olhos com a equipa da Luz, com a equipa do Estoril cá está a beneficiar muito da capacidade do Rafik Kitan entrar pelo corredor central, seja mesmo a partir do corredor central, seja a partir do corredor direito, e as movimentações que o Ian Cathro preparou para o jogo da Luz, que era sobretudo o aproveitamento das diagonais da esquerda para o meio do Begraoui, até porque o Alejandro Marquês só está a jogar porque o André Laximicante está lesionado, porque não me parece corresponder exatamente àquilo que Ian Cathro pretende. Depois, grande controle da zona do meio campo por parte do Estoril, com Jordan Olsgrove como médio mais recuado, Randall Orellana e João Carvalho, sempre num nível esdrúxulo na equipa do Estoril. A verdade é que o Benfica, depois dessa entrada do Estoril, conseguiu ter menos dificuldades a ligar o jogo com qualidade, porque estava com muitas dificuldades nesse sentido, e cria uma série de oportunidades, são 5, quase todas a partir de bolas paradas laterais, que acabam por desaguar no golo que abriu a vantagem do Benfica, uma mão do Marquês num duelo com o Otamendi, após um canto, cá está mais uma vez a importância da bola parada, e o Pavlidis a fazer 1-0. Eu creio que o Benfica, a partir daí, sentiu mais conforto e o Estoril acabou por acusar o golo da vantagem do Benfica. Por isso mesmo, já no período de descontos da primeira parte, o Benfica chega ao 2-0. E creio que há um aspecto muito importante, é a qualidade da jogada do Benfica nesse momento, e a verdade é que o Pavlidis depois acaba por ter a definição com um chapéu absolutamente notável sobre o Robles. Agora, cá está, se o Estoril acusou 1-0,
No 2-0 soltou-se e ainda antes do intervalo consegue, através de uma jogada coletiva, mais uma absolutamente fantástica, com a forma como o Guitane, depois de receber uma bola longa, tira o Sudakov do caminho, faz um cruzamento atrasado e aí muito bem o Alejandro Marquês a simular o remate que não acaba por acontecer, e é João Carvalho que faz o 2-1. A segunda parte percebeu-se claramente que o Estoril quis aumentar os tempos de posse, quis estar mais instalado no meio-campo ofensivo da equipa do Benfica, mas sentiu a dificuldade do Benfica ter recuado no terreno, ter apostado numa estratégia mais de controle, de evitar que a equipa adversária chegasse com qualidade às zonas de finalização, o que sucedeu uma ou duas vezes, mas sem criar grande perigo, e dentro desse modo de gestão acabou por chegar ao 3-0 a equipa do Benfica, aproveitando o impacto, e isso é importante ressaltar, que trouxe a entrada do Sidney Lopes Cabral na partida, porque deu aquilo que o Benfica nunca teve no jogo, foi capacidade de o esticar, e o Sidney trouxe isso, e trouxe também a assistência certa para a definição do Pavlidis, embora haja um desvio muito infeliz do Félix Barrer ao primeiro posto, que permitiu ao Benfica fazer o 3-1. Tomás, sei que já falámos sobre isto a semana passada, sobre o impacto que o Sidney Lopes Cabral poderia ter no Benfica, e ele neste jogo entrou para extremo esquerdo e a verdade é que 2 minutos depois estava a fazer uma assistência. E Mourinho já deu mensagem sobre o que espera de Sidney Lopes Cabral nesta segunda volta, um jogador muito mais para a segunda parte e para aproveitar o espaço. Portanto, não lateral, porque aí Sim. tem uma exigência tática diferente, mas para ser um dos corredores transportadores de jogo que o Benfica tinha com o Luka Bacchio, na época passada também tinha com o Actor Koglu, por exemplo, mas que este plantel não tem abundância. E nesse registro entra a contratação de Sidney Lopes Cabral, também se calhar entrará a contratação de André Luiz, jogadores com pernas para aproveitar os espaços, e uma facilidade de cruzamento também notável do Sidney Lopes Cabral. O outro reforço, que ainda não está a 100%, longe disso, é o Manu Silva, mas que pode dar coisas novas ao meio campo do Benfica, nomeadamente na forma como se desdobra no meio campo. Estou a falar, claro, do Manu Silva, ainda com alguns erros de posicionamento, alguma dificuldade para reagir no tempo certo e com a agressividade certa, normal, tendo em conta que esteve praticamente um ano parado, mas é um jogador com resistência à pressão, que no Vitória já ia demonstrando capacidade de se envolver, quer através do transporte, quer até podendo fazer a diferença com o passe e com o remate em zonas de criação. Marcou um grande golo na Suécia, na campanha da Conference do Vitória, e podendo também, em último caso, fazer terceiro central, mas parece que aí o Benfica está salvaguardado com António Silva, Tomás Araújo e também com o Otamendi. Depois, em relação ao jogo, mais uma vez o Estoril desafiou o grande, neste caso o Benfica, com uma pressão muito agressiva que provocou muitos erros dos dois centrais do Benfica, Tomás Araújo com passos por dentro e o Otamendi com passos por cima da defesa em diagonal à procura do lado contrário. Muitas dificuldades também do Richard Rios numa fase inicial para conseguir soltar-se no terreno de jogo. Mas ali a certa altura, também com a vantagem do Benfica no marcador, obviamente, a pressão do Estoril acabou por ter mais dificuldades, os apoios de Pavlidis, mas não só, também alguns movimentos nos corredores laterais deram essa solução, e há um jogador a destacar, até no lado menos favorável, e Mourinho já falou sobre isso noutras alturas, falo de Bresciani, porque com recepções na meia-direita é um jogador muito ágil, consegue dar outro nível de andamento ao meio-campo em termos de transporte de bola, eletricidade, na mudança dos acontecimentos. E esteve muito melhor do que Sudakov, porque na verdade nada saiu ao ucraniano neste jogo. Teve algumas recepções por dentro, no espaço normal, mas depois com muita dificuldade para dar sequência e para envolver a equipa através do passe, muito tempo para pensar e executar, ao contrário do que até é normal. Mas com o Benfica em vantagem e com aquele segundo golo que nasce de um movimento em largura do Leandro Barreiro, bom passe também para o Pavlidis, e a finalização ainda melhor, está de facto com o pé quente o ponta de lança do Benfica. O jogo ficou muito confortável na segunda parte, porque o Estoril, embora seja uma equipa que consegue ter tempo de ataque, mas não é muito ameaçadora quando o adversário se fecha, ou pelo menos neste tipo de cenários contra equipas mais fortes. Já tinha sido assim no Dragão. O Estoril esteve em jogo até ao 3-1, mas esteve em jogo sem ameaçar muito a baliza de Trubin. Há um remate no lado direito, creio que foi do Begaroui, se não estou em erro, mas de resto pouco mais. As alterações também não trouxeram grande coisa ao jogo, portanto é um Estoril que normalmente entra bem. Foi assim no Dragão, foi assim contra o Benfica novamente, obviamente alicerçado na qualidade tremenda do Guitane para conduzir e para driblar, mas depois com pouco poder de fogo nas segundas partes.
Para rematar só a parte do Benfica, em relação ao Manu Silva, eu creio que o Manu tem qualidades claras para se impor na equipa do Benfica. Agora, algo que pode ser preocupante, e volto a frisar, é o facto de não haver Enzo Barrenecheia. Vamos ver por quanto tempo, mas se for por muito tempo, o Manu estar a repetir constantemente 90 minutos de jogo pode ser preocupante até para uma possibilidade, e esperemos que não aconteça, obviamente, de uma nova lesão. E essa gestão que terá que ser feita com o Manu Silva, porque o Tomás tocou num ponto absolutamente essencial, foi quase um ano fora dos relevados, obriga a gerir com pinças e poderão não haver essas pinças caso haja aqui uma necessidade do Manu Silva ser titular. Na segunda parte, também dizer, o facto do Estoril se ter exposto mais permitiu ao Benfica, se quisermos em ataque rápido ou contra-ataque, a entrar no meio-campo adversário. E aí houve claramente erros a nível do passe que não se justificam, um acumular de erros do passe, principalmente para entrar no último terço com qualidade, que não estão à altura de uma equipa como o Benfica, e a verdade é que o Sidney, e volto a frisar, e o Tomás esteve muito bem também a dizê-lo, o ataque ao espaço que o Sidney conferiu a partir do corredor esquerdo trouxe a capacidade de desequilíbrio individual que o Benfica não estava a conseguir, nem do ponto de vista individual, nem do ponto de vista coletivo, porque havia sempre um passo errado, uma má decisão, e a equipa do Benfica, na segunda parte, acabou por não criar tanto Só para quanto terminar, podia. porque achei isso interessante. Na conferência de imprensa, pós-jogo, o José Mourinho falava sobre o Richard Rios e elogiou a atitude competitiva, os duelos, por aí fora, mas também disse que lhe faltava um bocadinho de Rui Costa. E a expressão é interessante porque para jogar num grande, neste caso no Benfica, é preciso saber tratar a bola, é preciso dar tempo à equipa para atacar, é preciso não perder tantas bolas. E é essa a mensagem que fica para o Richard Rios e para os outros médios, de uma forma geral. Ele já o tinha dito no Restelo, no jogo diante do Atlético, na conferência de imprensa pós-jogo. Exatamente. Em Barcelos, na casa do quarto classificado do campeonato, o Sporting perdeu pontos já depois de perder um jogador. Foi após a expulsão de Gonçalo Inácio que o Gil Vicente, treinado por César Peixoto e liderado pelo talento de Luís Esteves, empatou, culminando uma exibição em que soube estancar o jogo interior dos Leões. Com o Trincão muito encostado à direita, Tomás, o Sporting não conseguiu ter aquela acutilança que já aí vimos muitas vezes esta temporada. Sim, Trincão encostado à direita e o lado esquerdo também menos natural com o Mateus Reis. Normalmente o lateral esquerdo do Sporting é o jogador que se solta mais em profundidade e Mateus Reis não é esse jogador. E o Maxi Araújo, numa função mais interior, também não teve o contexto necessário, porque o Sporting não foi uma equipa muito profunda. Pelo lado direito teve uma ou outra arrancada do Fresneda, mas foi isso, para conseguir atacar a área com aquelas diagonais que temos visto noutros jogos. Portanto, essa dificuldade de o Sporting usar o corredor central, porque quem costuma lá jogar, Trincão e Pedro Gonçalves, na fórmula habitual, estão fora, um por lesão, o outro por desvio para outro papel, mais em largura. E tal como escreveste, Tomás, na sexta-feira, foi o jogo em que se sentiu mais a falta Completamente, do porque o Gil Vicente dá algum espaço por fora, na lógica de orientar a equipa adversária para os corredores laterais, e depois conseguiu quase sempre limitar a entrada do Sporting em corredor central, de fora para dentro, porque o Maxi Araújo também não é o jogador certo para procurar os espaços, para conseguir soltar-se, para receber entre linhas e a partir daí desenvolver a jogada. Portanto, foi um Sporting praticamente nulo em termos de corredor central na primeira parte. A única coisa que conseguiu fazer acaba por ser no corredor direito com o Fresneda a envolver-se um pouco em alguns momentos para ganhar as costas do adversário, e com os passos do Eduardo Quaresma, um para o Fresneda e o outro para o golo de Luís Soares, com uma bela desmarcação. O Quaresma também tem atributos no passe, embora não seja essa a característica mais vincada ofensivamente falando, já que o Gonçalo Inácio não fez uma grande primeira parte a nível ofensivo, com vários passos falhados, quer em corredor central, quer para as costas da defesa do Gil, que também soube ter bola, uma equipa que, nomeadamente quando chegava aos interiores, conseguia procurar o lado contrário. Belíssima primeira parte do Luís Esteves, que depois mais à frente iria entregar o golo ao Carlos Eduardo. É de facto um dos médios em destaque neste campeonato, pela forma como roda sobre si, usa os dois pés, assiste, também finaliza em alguns momentos. Deu essa qualidade ao Gil Vicente, que já agora teve dois avançados que um soube fazer de Pablo, com as devidas diferenças, mas o Gustavo Varela teve uma boa exibição em termos de movimentação, contributo fora da área. Foi a melhor desde sem dúvida, e numa boa altura para tentar agarrar o lugar, e depois com a entrada do Carlos Eduardo, que é mais um jogador de área e que naquele momento do jogo
acabou por fazer todo o sentido para carregar a área do Sporting. E naquela fase, o Gil conseguiu muitas vezes forçar essa zona do segundo poste. Já tinha ameaçado antes, num cabeceamento, creio que do próprio Gustavo Varela, na zona do Fresneda, e depois no lance do gol do empate. Antes disso, creio que o melhor período do Sporting até foram aqueles 20 minutos iniciais da segunda parte, com alguns ajustes para construir melhor, nomeadamente com o Yilmaz a baixar mais para o meio dos centrais, o que permitiu dar alguma altura por fora para que o Trincão não jogasse tão colado à linha e pudesse aparecer mais por dentro, e aí o Sporting ganhou o jogo interior, mas nessa fase o Soares falha o 2-0, que não podia, entre aspas, falhar na perspectiva do Sporting, seria provavelmente o fim do jogo, assim deixou tudo em aberto, e depois quando o Rui Borges quis mexer noutra perspectiva, também não teve grandes soluções, e até se estreou o Rómulo. Fica a nota porque não podemos comentá-la com grande exatidão, estando fora da organização, obviamente, mas não é normal que o Sporting, pelo segundo ano consecutivo, tenha tantos jogadores ao mesmo tempo com problemas físicos e alguns sem perspectiva de recuperação. É o caso do Debas, que creio que na altura se dizia que o problema seria para um mês e entretanto já vai há 3 ou 4 meses. E bate mais ou menos na mesma altura da época. Exatamente, é a partir de novembro e com o prolongamento até janeiro, fevereiro. Rui, acho que merece muito o destaque, a calma e a influência que o Luís Esteves mais uma vez demonstrou na equipa do Gil Vicente, onde, sendo ele um 10, o César Peixoto puxa muito para o início das jogadas também. Sim, e creio que essa mudança, porque é bom recordar que no início da temporada quem fazia o papel de 10 era o Luís Esteves e surgia na primeira pressão, e o Santi é que fazia o papel de 8, e isso foi mudado à terceira ou quarta jornada. Creio que influenciou claramente o rendimento que a equipa do Gil Vicente teve nesta primeira volta, em que consegue a sua melhor primeira volta de sempre e bater outro tipo de recordes também. E não é por acaso que um jogador como o Pablo sai da forma, uma valorização inacreditável, porque era um jogador que sempre teve dificuldades em ter baliza e, sobretudo, houve também em várias situações dúvidas se o jogador era extremo ou se era avançado. É bom recordar que o Pablo, há um ano e meio, estava como suplente do Passos Ferreira na segunda liga. E de repente, principalmente por mérito do César e da sua equipa técnica, acabou por ter um crescimento e um robustecimento muito grande em termos de qualidade como jogador. Tenho algumas dúvidas que ele consiga impor-se numa equipa como o West Ham, mas é uma transferência absolutamente incrível, quer para o Gil Vicente, quer para o Famalicão, que manteve parte do seu passe, embora não tenha aproveitado o jogador. Em relação ao jogo, tens toda a razão, o Luís Esteves para mim foi o melhor em campo, não só pelo trabalho com bola, que foi interessantíssimo e culminou com aquela assistência absolutamente fabulosa, e aliás este jogo tem 2 assistências absolutamente primorosas, quer do Quaresma no gol do Sporting, quer do Luís Esteves no golo do Gil Vicente, mas sobretudo sublinhar, o Tomás já disse tudo sobre a primeira parte do Sporting, mas acrescentar aqui o mérito da organização defensiva da equipa do Gil Vicente, com aquela variação entre o 4-4-2 e o 4-2-4 num bloco médio que vai dançando consoante as necessidades do jogo. Em bloco médio alto, é a melhor equipa do campeonato. O Porto defende de outra forma, também mas o Gil, em termos de organização em bloco médio, foi a melhor equipa desta primeira volta. Sem dúvida, concordo inteiramente contigo. E é curiosamente numa situação desse bloco médio que acabou por neutralizar, tal como disseste e muitíssimo bem, o corredor central da equipa do Sporting, e também, obviamente, percebendo as características dos jogadores que estavam a atuar sobre o corredor esquerdo, concentraram-se mais na defesa do corredor esquerdo do Gil Vicente, que era e tem sido, depois da ida do Conan para cá, claramente o setor mais fraco, e também não é por acaso que o César Peixoto, na fase inicial do jogo, teve a preocupação de deslocar o Cáceres, que normalmente joga no centro-direita, para o centro-esquerda, para procurar proteger mais esse setor. Mas acabou por ser o setor que o Sporting conseguiu prescrutar mais vezes,
tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, muito por mérito do Fresneda, porque o Trincão esteve muito preso à linha e isso também facilitou um pouco o trabalho do Everton, que não tinha estado particularmente feliz nos jogos em que foi titular, mas a verdade é que é no momento em que falha essa pressão, o Touré acaba por não assaltar e também passou pelo Yulman baixar, que acabou por fazer com que o Santi saltasse ao Yulman, que o Quaresma consegue fazer aquele passe absolutamente superlativo, porque bate as 3 linhas do Gil Vicente. Há um contramovimento muito interessante do Ioannidis, que ainda ajudou mais o Luís Soares a isolar-se. No entanto, dizer que a definição do Luís Soares não foi a melhor, mesmo estando isolado e tendo dado gol, e para isso também contribuiu uma abordagem menos feliz do Andrew àquele lance, mas obviamente o Sporting colocou-se em vantagem. Creio que o momento-chave do jogo acaba por ser, depois desta primeira parte, que foi uma primeira parte muito interessante, mas mais sobre o ponto de vista tático do que sobre qualidade futebolística, foi que a equipa do Gil Vicente começou logo a arriscar na primeira parte, posicionamentos ainda mais altos, tentativa de ter mais bola, e a equipa do Sporting tem 2 ocasiões claras pelo Luís Soares, e aí mérito do Rui Borges, porque o Rui Borges tirou o Trincão da largura e fez exatamente aquilo que fez em Guimarães a partir do minuto 30, se quisermos, quando faz 1-0 em Guimarães, foi libertar mais o Trincão para surgir em espaços centrais, deslocar o Ioannidis muito do centro para a direita com movimentos à profundidade, mas a verdade é que apesar do Trincão ter tido um papel nuclear nessas 2 situações, o Luís Soares desaproveitou. Sentiu-se a partir dali, da última oportunidade do Sporting, que ronda o minuto 54, que a equipa passou a querer controlar o jogo e segurar a vantagem, tal como o Futebol Clube do Porto fez ontem no jogo diante do Santa Clara, ou até mesmo o Benfica diante do Estoril. Mas percebeu-se também que o Gil Vicente não tinha qualquer receio de procurar ser feliz. E isso foi muito importante, porque a equipa do Gil Vicente criou oportunidades para chegar às zonas de finalização, e não é por acaso, porque já se percebia que o Sporting estava a conseguir ter muito pouca bola, face àquilo que é habitual na equipa do Sporting, que ao minuto 78 o Rui Borges abdica do João Simões para entrar o Morita e abdica também do Mateus Reis para colocar o Alisson, com o objetivo de baixar o Maxi Araújo para lateral esquerdo. Agora, ninguém esperava, obviamente, na equipa do Sporting, que um minuto depois o Gonçalo Inácio fosse expulso. Um lance em que acaba por ser batido, creio que por algum excesso de confiança na abordagem ao lance e talvez alguma desconcentração, porque é uma bola longa do Andrew para as costas da última linha do Sporting, e a verdade é que a ferocidade do Gustavo Varela em querer mostrar serviço acabou por sacar a expulsão. A verdade é que nesse aspecto é curioso, porque o Murilo marca o livre e dá claramente a sensação que tinha sido o gol do empate do Gil Vicente, o que não sucedeu, e a verdade é que o César Peixoto não teve qualquer problema em alargar a frente de ataque, colocou o Carlos Eduardo juntamente com o Varela, e pareceu-me, tal como o Tomás também disse, e muitíssimo bem, que a equipa do Gil Vicente percebeu que o Sporting tem um problema grave quando o Diomande não está como defesa central, que é a defesa da área, nomeadamente na questão da bola aérea, principalmente na zona do segundo posto, procurou explorar esse tipo de situação, acaba por chegar ao empate através do Carlos Eduardo, num lance que é polémico, e não há que fugir também a essa questão. Pode ter havido falta do Carlos Eduardo sobre o Alisson no início da jogada, ainda que me pareça que os 2 jogadores estão a agarrar, mas compreenderia se o golo tivesse sido anulado, da mesma forma que também compreendo que o lance não tenha gerado o anular do golo, mas a verdade é que logo a seguir, e estávamos na reta final do jogo, o Joelson tem uma oportunidade fantástica para fazer o 2-1, e o Rui Silva, que me parece ter sido o melhor jogador do Sporting na partida, acabou por ter mais uma defesa determinante, porque foram algumas defesas determinantes do Rui Silva neste jogo, até porque a equipa do Gil Vicente, se olharmos aos 90 minutos, acabou por ter mais oportunidades claras do que o Sporting. Deixa-me só, antes de seguirmos para o próximo tema, tocar em 2 pontos-chave. O primeiro é a evolução de Pablo. Para mim, o jogador que mais cresceu neste campeonato, na versão que mostrou anteriormente e na versão que mostrou nesta temporada. Porque individualmente
E até parecia um jogador algo limitado tecnicamente, e não foi nada disso que mostrou nesta temporada, na forma como se envolveu com a equipa de costas, mas conseguindo também rodar, tomando melhores decisões quando está enquadrado, individualmente também a conseguir marcar alguns golos de belo recorde técnico, e depois muito forte na resposta a cruzamentos, nomeadamente procurando o lado cego dos centrais, ao segundo poste, para finalizar. Acho que não vai para o destino certo, mas era de facto uma proposta irrecusável para o Gil Vicente e obviamente para o jogador. Estamos de E acordo. depois sobre o Luís Guilherme, que é para mim uma aposta mais a médio prazo, porque vem sem grande ritmo de jogo, vem sem grande confiança, é um jogador ainda muito jovem, um dos maiores talentos da formação do Palmeiras, mas que não conseguiu minimamente mostrar esse valor no West Ham. Preferencialmente ele prefere jogar da direita para dentro, não necessariamente em largura, até é um jogador que prefere soltar-se em terrenos interiores, porque galga muito terreno em condução, Movimento tem interior. recursos no drible, falta-lhe claramente aprimorar a forma como faz o último passe e procura a baliza. É um jogador que tem talento para ser mais efetivo no último terço e naquilo que produz para a equipa, mas creio que no imediato, e à falta de melhor solução, veremos o que vem aí no mercado do Sporting. Também pode jogar noutras posições, nomeadamente na meia esquerda. Chegamos à nossa revienga e vamos levá-la a vários apiadeiros. O primeiro fica em Tondela, onde a equipa de Cristiano Bacci conseguiu 8 meses depois vencer um jogo em casa. Derrotou o Aroca de Vasco Seabra por 3-1 e continua em penúltimo lugar do campeonato. Mas Rui ficou dado um bom sinal para este ano novo. Ficou, sobretudo porque é uma equipa que já começa a estar imbuída do espírito Bacci, e acho que esse é um aspecto muito importante. A equipa do Tondela entrou a perder com o golo do Treza, mas a verdade é que não desesperou e conseguiu dar a reviravolta. Agora, há o aspecto central aqui, é o misto de consistência defensiva que o treinador italiano procura dar às equipas, robustecer claramente a bola parada ofensiva, e a verdade é que o Aroca tem sofrido golos atrás de golos na sequência de bolas paradas, e os 3 golos surgem na sequência de lances de bola parada. Agora, o meu principal destaque na equipa do Tondela é a opção tardia, quer de Bacci, mas também de Ivo Vieira, na colocação de Joy Hodges como titular. É claramente uma mais-valia para a equipa, faz o conjunto jogar melhor, e creio que isso é um aspecto importante, e sobretudo tenho que deixar aqui uma nota a um jogador que nós elogiamos no início da época como uma possível revelação da temporada, porque tinha feito uma campanha na segunda liga notável, mas teve um comportamento algo intermitente ao longo desta primeira volta, até porque foi muito exposto, muitas vezes até a situações de 1 contra 2 no corredor, que é claramente uma vira, marca um golo fantástico de livre, e está na criação, aliás faz 2 assistências para os restantes golos E da teve equipa uma fase em que perdeu o lugar, Tondela. estranhamente. E a mesma coisa em Claramente relação ao podemos Hodges. evitar que exatamente. Aliás, o Watts é um jogador com um tempo de utilização muito baixo face à qualidade que tem. Aliás, houve um período até em que o Watts nem suplente utilizado era. Portanto, isso diz muito, e creio que é por aí que a equipa do Tondela pode crescer, mesmo que o Watts até possa jogar em algumas ocasiões mais adiantado. Mas eu creio que a posição ideal para ele é a posição que ocupou no último jogo, mais de 8 ofensivo. Agora, também passa muito por Bacci, com o regresso Yaya Sissoko pós-CAN, quando acontecer, a saber gerir este tipo de situação, porque a sua tendência natural é por colocar 2 médios de perfil mais defensivo. Em relação ao outro jogo que falávamos, é uma vitória do Rio Ave, mesmo mais uma vez sem fazer uma grande exibição, mas a tirar claramente partido da mais-valia que é ter um jogador como o André Luiz, ferocíssimo no ataque ao espaço, e que melhorou muito a sua capacidade de definição, principalmente a nível do remate. As combinações entre Clayton e André Luiz, ou André Luiz e Clayton, a que se juntou o golo de livre do Brandon Aguilera, do meu ponto de vista, com uma intervenção muito infeliz do Patrick Sequeira nesse lance. E eu queria, sobretudo, aqui destacar a equipa do Casa Pia. Não sei se o lugar do Gonçalo Brandão, que já esteve em risco, fica mais em risco após este resultado, mas a verdade é que a equipa denota deficiências claras. Alguma indefinição
sobre se a linha defensiva é a 4 ou a 5, e isso prejudica um pouco a equipa. E depois, do ponto de vista ofensivo, uma maior preocupação pelo preenchimento do meio campo, o Rafael Brito a tornar-se num 6 e o Oakley e o Nhaga a serem médios interiores, o que faz com que o Livolan parta do corredor que menos o favorece, ou seja, da esquerda para dentro, numa espécie de segundo avançado ou terceiro homem de ataque, quando o Gaisca Larrazabal acaba por se libertar no corredor direito. Eu creio que a equipa do Casa Pia não merecia uma derrota tão pesada como a que sofreu ontem, mas a verdade é que há aqui alguns sinais de alarme que a equipa ainda procurou desvanecer com as substituições, e deixa-me aqui destacar a excelente entrada em jogo do Cláudio Mendes, que também é conhecido por Clau, porque é um miúdo, que já não é miúdo, já está com 25 anos, a guineense, que teve uma lesão muito grave e entrou e mexeu claramente com o ataque da equipa do Casa Pia. Foi o seu primeiro jogo esta temporada, ele esteve sempre lesionado, até houve um período em que creio que nem sequer estava inscrito, e a verdade é que entrou para a frente e trouxe outra dinâmica ao jogo ofensivo da equipa O Casa Pia do Casa parece Pia. estar a passar o que clubes, por exemplo, como o Famalicão, embora noutra perspectiva, também acabaram por passar. É que, sendo um clube vendedor e que consegue atrair muito talento, e depois obviamente exporta esse talento, jogadores como o Leonardo Lelo, o Nuno Moreira, o Telasco Segovia, entre outros, tem anos em que os plantéis efetivamente não conseguem ter esse patamar de qualidade, e este parece ser claramente um desses anos. A equipa vendeu, mas não Sem conseguiu dúvida. corresponder ao nível dos jogadores que saíram com as entradas. No que toca a outras equipas, Rui, ainda querias ir às 4 derrotas seguidas do Famalicão Diogo Oliveira. Sim, porque há aqui uma quebra. Nós salientamos aqui até, juntamente com aquilo que nós vimos tendo a dizer, quer do Gil Vicente, quer do Moreirense, que confirmam claramente o desiderato das duas equipas, revelação do campeonato, mesmo que já não me pareçam revelação, parecem-me acima de tudo afirmação, e não esquecer que o Moreirense tem um jogo em atraso, e que o Gil Vicente já tem o quarto lugar no final da primeira volta garantido, mas o Moreirense vai ter competição no próximo fim de semana e vai receber o Tondela, que é um jogo que pode ser importante até para o Moreirense chegar ao lugar do Braga, ou seja, o Moreirense neste momento tem 24 pontos, o Braga tem 27, portanto, se vencer o Tondela, pode acabar a primeira volta no quinto lugar, juntamente com o Sporting de Braga, e isso é claramente merecido. No entanto, a equipa do Famalicão paga aquela questão de ter feito sobretudo um início de campeonato interessante, mas na segunda parte desta primeira volta havia claramente um nítido crescimento, robustecido até com a entrada do Zamiri para a posição de avançado centro, que eu creio que era uma das principais dificuldades desta equipa do Famalicão, mas a verdade é que o Famalicão antes perdeu com o Braga em casa, foi derrotado na Taça de Portugal num jogo em que jogou olhos nos olhos com o Futebol Clube do Porto e acabou por perder 4-1, foi derrotado num jogo em que jogou olhos nos olhos com o Benfica na Luz por 1-0, e a verdade é que a estabilidade defensiva que nós víamos nesta equipa acabou por se quebrar, e a verdade é que isso se sentiu quer na derrota em casa diante do Estrela da Amadora por 2-3, quer ontem em Alverca. É certo que a equipa do Famalicão esteve muitas vezes por cima do jogo, acabou o jogo com mais posse, acabou o jogo com mais remates, mas não acabou o jogo com mais grandes oportunidades. E a verdade é que ceder duas grandes penalidades numa segunda parte diante do Alverca mostra que o processo defensivo está algo frágil face àquilo que vinha a ser exibido. E a verdade é que o Alverca falhou uma grande penalidade pelo Sandro Lima, mas o Chiquinho, que também felizmente regressa aos relevados após uma longa lesão, acabou por permitir que o Alverca ganhasse o jogo já nos descontos, aos 90+5, e sobretudo destacar aqui um aspecto, é que quer Estoril, quer Alverca, quer Rio Ave, mesmo que o Rio Ave, do meu ponto de vista, a fazer um campeonato fraco em termos de qualidade de jogo, e até o próprio Estrela da Amadora, que tem 19 pontos, ou seja, menos um que Estoril, Alverca e Rio Ave, estão neste momento a 3 pontos do Famalicão, e isso é Vamos absolutamente ainda extraordinário. falar do que aconteceu no segundo dia do ano, quando o Pedro Proença anunciou que a partir da próxima época os clubes da Primeira Liga vão passar a entrar na Taça de Portugal à quarta eliminatória, uma ronda mais tarde do que vinha a acontecer há vários anos. Além disto, as meias finais serão disputadas apenas a uma mão. E Tomás, antes de te perguntar o que é que tu tens a dizer sobre isto, quero relembrar que em Espanha, Alemanha e Itália os clubes da Série A entram na primeira ronda na Taça, em França na terceira e em Inglaterra também na terceira ronda.
Sim, a Itália até acaba por ser um modelo pró-grandes, mas o problema é que tudo em Portugal é pró-grandes. É que até podia haver uma outra borla, mas é Sim. que são borlas em todo o lado e então fica complicado de entender o panorama competitivo em Portugal. Para simplificar, totalmente a favor da meia-final a uma mão, não só por ser menos um jogo, mas sobretudo porque, imaginando um confronto entre um grande e uma equipa mais pequena, a equipa mais pequena terá sempre outro nível de probabilidades de conseguir surpreender a equipa grande. Isto parece-me até quase unânime, ou se não é, andar lá perto. Em relação à questão da eliminatória, percebo o alcance da coisa, não concordo, porque a Taça da Liga já é para ver se os grandes vão para a final e para fazermos uma festa. A Taça de Portugal, no formato antigo, vá lá, ou no regime antigo, já tinha quase sempre os grandes que jogam fora, mas afinal é fora em Leiria ou em Sim. Aveiro, ou se não é no estádio do grande, é sempre levado para a coisa que favorece o grande, também muitas vezes favorecendo o pequeno pela receita, mas não favorecendo a competição, e isso deveria ser o principal. Portanto, E os adeptos locais, as populações locais. sobretudo isso, porque o futebol português já está tão concentrado em área metropolitana de Lisboa, Porto e Minho, de uma forma geral. Há uma outra exceção, mas não é a maioria. E, portanto, ter a oportunidade de, na Taça de Portugal, valorizar os clubes mais pequenos, jogando em casa de preferência, porque falavas de outras competições em formato eliminatórias, em Espanha, em Inglaterra, há estádios completamente degradantes que têm jogos lá. Portanto, se esses estádios conseguem ter jogos lá, em Portugal tem de se aplicar a mesma coisa, porque ninguém é mais do que ninguém, ou pelo menos deveria ser assim. Claro que não estou a dizer para jogarem em pastos, mas desde que haja condições mínimas de jogo, o jogo teria de ser aí, nesses estádios, assim é que é. Sim. Portanto, do meu ponto de vista, tal como o Tomás, concordo inteiramente que a meia-final seja a uma mão. Creio que não beneficia nada e é claramente uma medida para o grande a meia-final a duas mãos, e estou completamente em desacordo com o facto de ser eliminada uma ronda da Taça de Portugal, até porque se olharmos para o que foi esta época, não haveria um Chaves Benfica, não haveria, por exemplo, um Fornos de Algodres AVS, ou seja, qual é a expectativa do Fornos de Algodres E os receber uma grandes, equipa se da têm Primeira problemas de Liga a partir calendário, joguem de com os agora? suplentes. Têm dinheiro e condições para isso. Claro, como é plantéis, claro. óbvio. Exatamente. Mas posso continuar e relembrar que, por exemplo, houve um Espinho Santa Clara e o Santa Clara só passou nas grandes penalidades. É um jogo que não vai existir para o ano. O Bragança equilibrou um jogo diante do Sporting de Braga de forma E a absolutamente caminhada do Elvas, surpreendente. o ano O passado. Suluricense recebeu o Porto. Isto é claramente uma situação que não vem trazer nada de melhor para o futebol português e, mais uma vez, sendo esta a prova mais democrática do futebol português, é uma medida claramente pró-grande ou pró-grandes, porque na verdade eu creio que nenhuma destas equipas, para além dos grandes, fica beneficiada pelo facto de não disputar mais uma ronda da Taça de Portugal. Bem pelo contrário, será um período que eu acredito que será para mais uma jornada do campeonato e para procurar encurtar as coisas, porque no fundo isto tudo vai desaguar numa Taça da Liga, que é uma anticompetição, porque é claramente desenhada para os 4 primeiros clubes da temporada anterior chegarem às meias finais. Este ano correu mal porque o Futebol Clube Porto foi eliminado em casa com o Vitória Sport Clube, porque o objetivo obviamente era ter uma meia final Sporting Porto e outra Benfica Braga. Isto para benefício do Porto, vão ter um mini estágio agora no Algarve para fortalecer E é ainda a mais o competição ímpeto. menos relevante, Sim. por mais que queiramos dar voltas, é a competição menos relevante para o Porto, Claro até que pode sim. trazer benefícios mais importantes do que uma eventual vitória na Taça da Liga. Sim. E não venham com a questão do campeão de inverno, não é? Porque o campeão de inverno foi o Futebol Clube de Porto. E vamos agora para a nossa última rubrica, cujo nome hoje é bastante condizente. No Teatro dos Sonhos somos obrigados a dar destaque ao despedimento de Ruben Amorim do Manchester United. Ao fim de 14 meses e 63 jogos feitos, o clube, e passo a citar, decidiu relutantemente ser a altura certa para uma mudança. Os Red Devils estão no 6º lugar da Premier League, mas a época passada, e já com Amorim, terminaram na 15ª posição, a pior classificação da história do clube. Tomás, isto acaba por ser a consequência de um caldeirão de motivos, mas um treinador vir criticar publicamente os dirigentes que estão acima dele nunca vai abonar a favor da sua continuidade no clube. E notou-se na última semana
falta de crença, a perda da esperança de Ruben Amorim. E se há algo que marcou esta trajetória foi exatamente esse balão de esperança. Aliás, eu acho que essa é a razão que marca a saída de Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United. É ter a esperança, ou era ter a esperança de que poderia fazer um trabalho semelhante no caos de Old Trafford àquele que tinha feito em Alvalade. Só que é um treinador com uma convicção tão própria, nomeadamente em termos de modelo, e isso deu que falar todos os dias, praticamente, todas as conferências, todos os jogos, sobre a aplicabilidade do modelo no plantel do Manchester United, que nunca entrou verdadeiramente. Houve bons momentos, mas raramente alguns sinais de continuidade e de ajuste do plantel, também com investimento feito para que o United jogasse como o Mourinho pretendia. Depois era uma opção do treinador, porque o United sabia o que estava a contratar, um treinador de modelo único, ou sistema único, assim é que deixou apenas uma exceção, foi recentemente no jogo com o Newcastle, mas que não teve também a sequência, exatamente. Agora, o trabalho não pode ser visto como positivo, por razões óbvias, os resultados dão razão, no fundo, aos céticos e também, de alguma forma, à direção do Manchester United, mas também se percebe que o despedimento não acontece por resultados, porque se fosse por resultados já houve inúmeras oportunidades anteriores para que os dirigentes do Man United tomassem esta decisão. Acontece por desalinhamento, um caso um pouco semelhante ao de Maresca no Chelsea, embora noutro patamar, com mais credibilidade, vá lá à frente do clube, porque a Mourinho credibilidade não conseguiu reunir em grande percentagem. Portanto, parece-me que foi atropelado pela própria esperança, pela própria convicção, mas porventura essa convicção vai fazê-lo voltar a sorrir noutras paragens, enquanto que o Manchester United vai andar a penar. Essa é a certeza com que ficamos nesta altura. Parece que será o Darren Fletcher, na jogada nostalgia, a tomar conta do clube no imediato. É algo que se repetiu também nos últimos anos. O Michael Carey, que já tinha tido esse papel. Exatamente, vamos ver se pega ou se não pega. Agora, quem tiver alguma honestidade na análise também percebe que o banco do United nos últimos jogos, o 11 do United nos últimos jogos, praticamente só com defesas e com pouquíssimas opções de meio campo e de ataque, poderia fazer a equipa andar na luta mais perto do topo. Na verdade, o sexto lugar está mais ou menos adequado à realidade do clube neste momento. Pensar outra coisa é utópico e se calhar foi isso que o Ruben Amorim pensou, mas a realidade mostrou outra coisa. Sim. Já agora, só para terminar e antes de passar ao Rui, o Ruben Amorim esteve 14 meses à frente do Manchester United. Pegando no exemplo do Arsenal, que é o líder da Premier League, vão ver os primeiros 14 meses de Mikel Arteta e depois vejam o que é que aconteceu. Um bom termo de comparação, sim. Rui. Sem dúvida. Não, eu tenho pouco a adiantar em relação àquilo que o Tomás disse, porque a verdade é que o Tomás fez exatamente o retrato fiel daquilo que foram estes 14 meses. Eu creio que, tal como o Tomás disse, que isto não é uma decisão por causa de resultados, já havia mais do que tempo para ter tomado essa decisão se fosse baseada em resultados. Basta olhar para aquilo que foi a temporada passada do Manchester United, independentemente de me parecer que o Ruben Amorim merecia ter continuado na temporada passada, mas houve a pior classificação de sempre, o 15º lugar com os mesmos pontos do 16º, o Wolves, apenas 42 pontos. Obviamente, depois também não esquecer que a equipa caiu na Taça de Inglaterra diante do Fulham na quinta ronda, perdeu a final da Liga Europa, que podia ser aqui, se quisermos, o salvar da época de Amorim, porque permitiria ir à Liga dos Campeões. Houve novamente um investimento brutal, creio que excessivo face àquilo que foram as aquisições feitas, Šeško, Mbeumo, Mateus Cunha e Lammers. Creio que gastar quase 251 milhões de euros nestes jogadores foi excessivo, independentemente de me parecer que os quatro acabam por ser mais-valias, mas o Šeško, por exemplo, não tem correspondido ao nível pretendido, e esse foi um dos grandes problemas do Ruben Amorim ao serviço do Manchester United, é não ter encontrado o ponta de lança que fizesse, e agora eu até vou puxar uma expressão muito feliz do Tomás, a esperança e a convicção que ele procurou transportar para a equipa do Manchester United, e esta temporada, apesar de me parecer que a equipa está a fazer um campeonato razoável, eu creio que não pode aspirar a muito mais do que o sexto lugar na tabela classificativa que ocupa, em igualdade até pontual com o Chelsea, com quem tem, digamos, algumas analogias. Agora, é um trabalho
que não corre bem, não é positivo, é negativo. Ele acaba por sair do Manchester United com 63 jogos, 25 vitórias, 15 empates, 23 derrotas, 1,43 de média de pontos, o que é muito, muito fraco. Agora, também me parece que o Ruben Amorim não deixou de ser o excelente treinador que é. Creio que vai ter sucesso noutras paragens e acho que o Manchester United vai continuar a ser um cemitério de treinadores como tem sido nas últimas, e já são largos anos em que isso tem acontecido. Creio que, olhando para aquilo que era o futuro da equipa do Manchester United, eu creio que com a aposta em Fletcher, a ideia é claramente trazer o tal a mística do clube, mas veremos a mística do clube não escorrega no dia 11, quando se estrear na taça, e depois a partir daí as coisas ainda ficam mais complexas para o Manchester United, e é bom recordar, e obviamente isso também pesou nesta decisão final em relação ao Ruben, não só a não presença europeia em competições europeias esta temporada, mas sobretudo aquilo que me parece ter sido o choque final, que foram as declarações do Ruben Amorim no final do jogo de ontem, Foi a pedido este despedimento. Exatamente. Claramente a indiciar que queria sair do Manchester United, e para nós que estamos habituados a ouvi-lo, e tivemos a oportunidade de ouvi-lo diariamente durante 5, 6 anos, 6 anos, não é nada surpreendente. Agora, para remate, apenas dizer que eu acho que, e disse na altura, creio que o Tomás até também concordou comigo, eu percebo que o comboio ou o TGV passa uma vez para alguns treinadores, para Ruben Amorim não iria passar, e na altura disse-o, creio que não devia ter saído do Sporting o tempo. Tenho uma grande curiosidade em relação ao futuro de Ruben Amorim. Não é pelo clube ou pela próxima escolha, mas se este desire, este insucesso, vai marcar uma mudança de trajetória, porque até aqui tinha sido um treinador com alguns insucessos, mas uma trajetória marcada pelo crescimento, numa linha muito certinha de continuidade e de evolução como treinador. E manteve sempre o estado de graça, não é? Exatamente. Teve ali alguns momentos difíceis, nomeadamente sempre, na época do quarto lugar, obviamente, mas conseguiu levar a ideia avante. Vamos ver se este insucesso marca alguma mudança ou se vai voltar exatamente da mesma forma. É interessante de acompanhar. E mais não vamos dizer sobre este tema, porque muito em breve vamos gravar um episódio especial dedicado só ao tema Ruben Amorim e Manchester United. E porque ainda temos algum tempo, vamos ainda falar sobre esta peculiar Taça das Nações Africanas, cuja edição que está a rolar se divide por 2025 e 2026. O torneio já chegou à fase eliminar. Esta segunda-feira em que estamos a gravar, por exemplo, jogam-se 2 partidas dos oitavos de final, o Egito, Benin e o Nigéria, Moçambique, e para quarta-feira estão marcados o Costa de Marfim, Burkina Faso e o Argélia, República Democrática do Congo. Tomás, o que é que tens gostado mais de ver nesta prova? Podemos começar já por Moçambique, que tem um torneio fantástico, com o primeiro apuramento para uma fase a eliminar. Vai jogar com a Nigéria, portanto o mais certo é a eliminação, mas veremos o que pode fazer Moçambique, liderada por a Jenny Katamo, que não é exatamente o jogador que estamos habituados a ver no Sporting, um jogador mais de ir para cima em 1 contra 1, de procurar baliza. Aqui também tem esse lado, mas é um jogador que, pela experiência acumulada, pelo perfil técnico diferente, também dá alguma pausa, alguma calma à equipa nos momentos de ataque. Depois há um meio campo muito interessante, com o Guima e com o Domingues, já muito veterano, defesas de grande nível, o Mexer e o Reinildo, por exemplo. O Iti fez um grande jogo contra o Gabão, portanto uma seleção que mereceu a passagem à próxima fase. Creio que o melhor jogador até aqui está a ser o Brahim Dias, que é um super reforço para Marrocos, tem feito a diferença em todos os jogos, porque é um jogador altamente irreverente, que joga com os 2 pés, que está a conseguir marcar golos e contribuir diretamente nas vitórias marroquinas, com algum protecionismo da arbitragem, o que também é normal neste tipo de torneios, em termos de país organizador. E uma grande primeira fase também do Maza. Espetacular jogador. Não sei se concordas. É um médio com múltiplas capacidades, ora para jogar mais atrás em termos de progressão, ora para aparecer em zonas de criação e de finalização. Pelo Bayer Leverkusen também vai dando passos em frente, e se o jogador mais em destaque tem sido mesmo o Brahim Dias, talvez a seleção
mais encantadora tenha sido a Argélia. Vai ter um jogo muito interessante com a República Democrática do Congo, possível adversário de Portugal, vale a pena ver esse jogo, mas tecnicamente a Argélia é uma delícia, com jogadores absolutamente fantásticos, não só em campo, mas também por vezes no banco, porque se formos ver a terceira jornada com os suplentes, tem igualmente uma riqueza técnica com o Mussado do Feyenoord, que esteve apontado ao Benfica, o Marrez ainda está. De resto, esta competição tem servido para essa velha guarda, jogadores como Salah, Mané, Mahrez, que ainda lideram as respectivas seleções, se quisermos também o Osimhen e o Lookman, que já têm alguma experiência acumulada pela seleção da Nigéria, mas também para uma segunda linha de jogadores em termos de continente africano, por exemplo um Mbombo, que está a fazer um ótimo torneio, mas que não tem o estatuto de outros, e a seleção de Camarões, que já está nos quartos, apresenta uma geração renovada, desde logo com o Carlos Baleba, que é um fantástico médio, também acabará por chegar ao topo da Premier League, e com outros jogadores, por exemplo o Kofan, que é um dos avançados revelação no panorama europeu ao serviço do Bayer Leverkusen, vindo da segunda liga espanhola, jogava no Albacete, e que tem muita agressividade, muita capacidade de finalizar em ataque ao espaço e em cruzamentos. Foi um belíssimo jogo, talvez o melhor jogo do torneio, ou um dos melhores seguramente, esse África do Sul, que é uma equipa que tem um estilo muito vincado de troca de bola, de envolvimento ofensivo, com muita criação por dentro. O Mokoena fez um jogaço. Para terminar, e porque ainda estamos longe do final da competição, há muito em aberto, destacaria apenas a passagem falhada de Angola nesta competição. Adorei ver o Freddy, e percebe-se que foi a despedida do capitão de Angola destas andanças, um jogador que vimos como extremo numa fase inicial, mas que se tornou um jogador de corredor central, a construir, a aparecer perto da área, a bater livres também. Deu tudo para que Angola pudesse seguir em frente, mas esteve muito desacompanhado pelo resto da equipa. O Gelson Dalla apareceu a espaços, mas foi só isso. E deixar só também aqui uma nota que me parece importante, e é reforçar também uma ideia do Tomás, é que, tal como avisamos, a equipa do Congo não é tão fácil. Está mais perto do topo do que propriamente da parte de baixo. Está mais perto do topo, ainda não perdeu, e eu creio, tal como tu disseste muito bem, que obviamente a Argélia é a favorita no embate, mas sobretudo o jogo com o Senegal comprovou que é uma seleção muito competitiva e que vai dar trabalho. Vale a pena terem atenção, o central sul-africano Mbokazi, que era muito interessante, mas depois vi que assinou pelo Chicago Fire, portanto iremos acompanhar na MLS o central canhoto com uma qualidade tremenda. Canhoto. Fechamos assim este episódio, muito em breve voltaremos. A sonoplastia e a edição ficam a cargo do Tomás Delfim. Obrigado por nos escutarem aí desse lado, um abraço e até já.